18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6h01. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora, hein? Vamos juntos com mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, quarta-feira, dia 1º de julho de 2020. Começando mais um mês aí com você em 100,7. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares aqui nos estúdios da Rádio Mix FM, juntamente com a Arena Técnica e com o nosso querido Luciano Matheus na área. Tudo bem, Karime? Tudo ótimo, tudo lindo e maravilhoso. Muito boa noite para você. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos até as 7 da noite, aqui no programa 18 horas. Boa noite, Cid Soares. Boa noite também a vocês, né? Aqui nos dá uma caroninha nesse horário. Nosso muito obrigado. Hoje a gente vai ter muita coisa pra falar aqui. Sim. Eu espero que vocês nos façam companhia até o final. Até às 19, tamo junto, né, Carlão? Tamo junto. 6h01 e nós estamos com você mais uma vez, começando aí, né? Mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e hoje o programa do 18 horas teve acesso à íntegra da decisão do ministro Francisco Falcão do Superior Tribunal de Justiça, que ordenou os 8 mandados de prisão e também os 20 mandados de busca e apreensão cumpridos na Operação Sangria da Polícia Federal, que foi deflagrada ontem. No documento, a Procuradoria-Geral da República afirma que o governador do Amazonas, Wilson Lima, tinha domínio completo do esquema que superfaturou a compra de ventiladores mecânicos destinados a pacientes vítimas da Covid-19. No documento, a Procuradoria-Geral da República afirma que Wilson Lima exercia o comando do grupo a partir dos bastidores. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão do governador Wilson Lima, mas o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, negou o pedido. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o superfaturamento foi praticado por uma organização criminosa instalada dentro do governo do Amazonas sob o comando de Wilson Lima. E segundo os investigadores, a organização criminosa forjou um processo de dispensa de licitação para comprar equipamentos a preços superfaturados. Um respirador que custava R$ 39.400 foi vendido, pasmem, ao governo do estado por R$100 mil, um sobrepreço de 133%. A empresa contratada pelo governo para fornecer os equipamentos era uma distribuidora de vinhos. Os investigadores sustentam que ela serviu apenas como intermediária de outras empresas com histórico na prática de fraudes contra órgãos públicos. Pois é, por conta da denúncia, o ministro Francisco Falcão expediu mandado de prisão de 8 envolvidos. A secretária de Saúde, Simone Papais, os empresários Fábio Passos, Cristiano Cordeiro, as empresárias Luciane Zufo Vargas de Andrade e Renata de Cássia Dias Mansur, além dos funcionários públicos Perseverando Garcia Filho, Alcineide Pinheiro e João Paulo Marques dos Santos. Bom, essa denúncia aí da Procuradoria-Geral da República, aparecem aí os nomes também do marqueteiro Jefferson Coronel, do vice-governador Carlos Almeida. Todos os 8 presos prestaram depoimentos na Superintendência da Polícia Federal e ontem mesmo foram encaminhados para o presídio estadual. Bom, os indiciados poderão responderem na medida de suas responsabilidades pelos crimes de fraude à licitação, peculato, pertencimento à organização criminosa e também lavagem de dinheiro. E, se condenados, podem cumprir uma pena de até 30 anos de reclusão. E sobre a Operação Sangria, vamos conversar agora com o delegado da Polícia Federal, Max Ribeiro. Boa noite, delegado. Boa noite, Karine Leão. Boa noite, Cid Soares, Carlos. Boa noite. Boa noite. Todos os ouvintes da Rádio Mix aqui. Muito obrigada pela sua participação, por conseguir espaço na sua agenda para conversar com a gente aqui do programa 18 horas. Muito obrigada. Delegado, então, qual o balanço que o senhor pode fazer a respeito desta operação da Sangria? A Operação Sangria foi deflagrada ontem. A Polícia Federal já vem investigando há alguns dias esses fatos reportados. A própria Polícia Federal realizou a representação policial pelo deferimento dessas medidas, né? E parte das medidas foram deferidas pelo Superior Tribunal de Justiça com a manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República. E o balanço que nós fazemos da execução da operação, que foi realizada ontem, inaugurando essa fase ostensiva da investigação, é de que foi muito positivo, né? A operação para nós foi um sucesso.
ela superou nossas melhores expectativas, bons elementos probatórios foram angariados e agora nós realizamos a análise e damos continuidade a essa fase de investigação criminal. Delegado, nós vamos ter algum desdobramento, o senhor acredita? Veja, nós não antecipamos nossas ações mesmo. Primeiro, porque não seria técnico de nossa parte. Certo. Né? Segundo, porque também seria muito prematuro falar em qualquer situação nesse sentido. Uhum. Né? O que nós temos hoje de concreto é que ontem nós realizamos essa deflagração, essa operação, executando esses mandados de busca e apreensão e também de prisão temporária. Foram mandados muito importantes, né? E medidas muito importantes para o prosseguimento e o desenvolvimento dessa fase agora da investigação criminal. E agora o que nós temos é o desdobramento da própria investigação, né? Realizando a análise do material, análise das versões que foram apresentadas, né? Das inquirições realizadas pelos delegados de Polícia Federal na data de ontem, né? O trabalho de todos os policiais envolvidos e o material que a gente conseguiu obter na data de ontem para, a partir daí, direcionar os próximos passos da investigação. Delegado, o senhor pode destacar o que mais lhe chamou a atenção durante essa operação aqui, a Sangria? Essa operação, vários fatos nos chamam a atenção, né? Primeiro enfim, faz parte das atribuições da Polícia Federal realizar investigações sobre desvio de verba. Mas nesse caso chama mais atenção pelo fato de serem recursos que deveriam ser empregados em uma situação de pandemia, né? Então são recursos emergenciais, né, que deveriam ser empregados em casos de urgência, né, de UTI, em pessoas que por vezes necessitavam dos equipamentos com as especificações técnicas necessárias para o atendimento em um momento que a pessoa está até prestes a chegar a um óbito com falta de ar, né? Esse é o principal, a vida das pessoas. Certo. Foram apreendidos R$13 mil na casa do governador. E o que mais o senhor poderia falar para a gente? Olha, como de praxe nessas investigações e nessas fases, nós buscamos documentos, provas em geral, né? Nesse caso em específico, foi encontrado esse montante em dinheiro, em espécie. Hoje em dia, com o sistema bancário que a gente tem, acaba chamando a atenção, né? Em que pese dentro do montante sobre o qual nós temos suspeita de desvio, não seja um valor tão representativo, mas de todo modo ele não deixa de chamar a atenção e trazer para nós algum significado, né? Além disso, a gente busca também, faz parte da realidade atual, né? Nós temos informações em mídias, né? Em geral, telefones, mídias de armazenamento de dados, né? E sendo assim, nossa investigação também buscou esse tipo de forma de armazenamento de informações para, em seguida, nós analisarmos os dados ali obtidos. Certo. Quantos agentes no total foram envolvidos nessa operação, delegado? Foram aqui na cidade de Manaus, foram 19 equipes. Além dessas 19 equipes que foram a campo, né? Tivemos também mais uma equipe policial na cidade de São José dos Campos e mais 2 equipes na cidade de Brasília. Isso aí, a partir de um fato novo, demandou que nós pedíssemos o apoio em Brasília para mais 2 equipes, né? Então, nós aqui estimamos foram mais de 100 policiais empregados nessa ação. Entre delegados, agentes de Polícia Federal, escrivães de Polícia Federal, papiloscopistas e peritos criminais. Além disso, nós também, com autorização judicial ou na representação policial apresentado ao STJ, nós solicitamos que fosse autorizado o apoio de órgãos de fiscalização e controle, né, mais especificamente da Receita Federal do Brasil e da Controladoria Geral da União. E no âmbito de suas atribuições colaboraram diretamente com a investigação criminal desenvolvida pela Polícia Federal e com o acompanhamento do Ministério Público Federal. Certo, nós tivemos informação da mídia, né,
que o governador não teria fornecido a senha do celular dele em Brasília ainda, quando conversou com agentes da Polícia Federal. Isso procede? Vocês conseguiram desbloquear os celulares? Essa informação procede, né? Nós realizamos uma busca, cumprimos um mandado de busca e apreensão também em relação a ele, na cidade de Brasília, né? E por orientação do advogado, ele não forneceu a senha do seu aparelho. Esse fato para a gente é um fato relevante, porque em que pese qualquer cidadão tenha direito, né, a se recusar, ele não é obrigado a fornecer a sua senha. A Polícia Federal, ela possui técnicas, equipamentos que vai buscar quebrar essa senha e ter acesso às informações, mas ele, como um gestor público, nós acreditamos que até mesmo por um dever de moralidade, legalidade, né, enfim, dos princípios da administração pública, né, ele como gestor no Estado, ele tem um dever, além de ser um dever do cargo, um dever moral, né, de fornecer a senha. Mas, por sua vez, nos termos da lei, não é obrigado a tal. É apenas uma observação que a gente faz a esse respeito, mas, e até mesmo até de acordo com a versão que ele mesmo apresenta. Ele diz que tem interesse, seria o principal interessado na elucidação dos fatos. No entanto, nesse fato em específico, ele não colaborou de forma alguma nesse esclarecimento que seria do interesse dele. Certo, então foram 2 celulares e um tablet nessa ocasião? Esses documentos foram produzidos em Brasília. Nós temos conhecimento, no caso eu, em específico, da apreensão de pelo menos 2 celulares, mas acreditamos que também tenha sido apreendido um tablet. Isso aí ainda está pendente de confirmação. Diante da quantidade de documentos que nós recebemos, enfim, ainda vamos receber esses aparelhos para encaminhar a perícia. Delegado, de um modo geral, essa operação, ela teve um êxito? Vocês ainda estão buscando esse sucesso, esse objetivo nessa operação? Veja, a investigação, quando chegou nesse momento, a Polícia Federal, ela além de ter a atribuição constitucional e legal para realizar esse trabalho de investigação, né, nós também temos a expertise, a técnica, né, então a investigação ele tem o seu passo a passo, ela tem o seu momento. Então, para chegar nesse momento em que nós inauguramos a fase ostensiva da investigação, é porque ela já chegou de uma forma madura, né, a esse estágio em que agora nós reputamos como necessário ao avanço da investigação representar, né, a autoridade policial, o delegado de Polícia Federal, representar por essas medidas, né? Então nós já temos bastantes elementos, né, tanto elementos indiciários como probatórios da materialidade delitiva, também de indicativos de autoria. Esses elementos nós reputamos robustos, mas para esclarecer todas as circunstâncias, né, identificar eventuais pessoas envolvidas que nós ainda não teríamos elementos probatórios em relação a elas, né, esclarecer de uma forma mais integral, né, sobre o que é que houve, para que cada um tenha também o seu direito de defesa resguardado e também a acusação, né, na figura do Ministério Público Federal, também tenha material suficiente para realizar a sua atividade acusatória e principalmente a justiça também para que dê uma repercussão criminal a quem de direito e na exata medida de sua culpabilidade, né? Nós representamos por essas medidas para avançar nesse esclarecimento e tornar ainda mais robusto todos os elementos de prova e elementos indiciários que nós já temos à disposição na investigação criminal desenvolvida nesse inquérito. Ok, muito obrigada pela sua participação, pelo senhor ter aberto aí um espaço na sua agenda para conversar com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o delegado da Polícia Federal, Max Ribeiro, que participou da Operação Sangria, deflagrada nesta terça-feira em Manaus e apura desvios de recursos na saúde pública do Amazonas. Delegado, muito obrigada. A Polícia Federal é que agradece, eu também na minha pessoa agradeço o papel da imprensa. A imprensa, nós ressaltamos, tem um papel muito relevante de levar ao conhecimento do público o nosso trabalho. A Polícia Federal, quando faz esse tipo de divulgação, ela faz para prestar contas à sociedade do trabalho que vem desempenhando, até para a sociedade também realizar o seu controle externo sobre a regularidade do trabalho policial, né? Nós fazemos esse trabalho com seriedade, e com transparência, para que todos os envolvidos
sejam o cidadão investigado, a testemunha, a sociedade como interessada direta e como vítima, faça controle social sobre o nosso trabalho, né? Assim como a defesa, o órgão de acusação e também a justiça, para que no final nós tenhamos o resultado que é o que a lei, a Constituição, né? O nosso sistema jurídico normativo prevê. Okay. Muito obrigada, uma excelente noite. Muitíssimo obrigada, delegado. Para vocês todos também, para todos os ouvintes. 6h15 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E o silêncio reina entre os deputados da base do governo sobre a Operação Sangria da Polícia Federal, que teve como alvo principal o governador Wilson Lima. Nenhum deputado, nem mesmo a líder Joana Dark, se pronunciou em defesa do governador. Quem nos traz mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Azaf Augusto. Vamos conferir. Os deputados da base aliada ao governador Wilson Lima, que geralmente defendem o governador na Assembleia Legislativa, ficaram calados e não fizeram nenhuma defesa de Wilson e dos secretários que foram presos na Operação Sangria realizada ontem pela Polícia Federal. A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, apontou que o governador do Amazonas comanda práticas ilícitas no estado e por isso foi um dos alvos da Operação Sangria. Nessa operação estão sendo apuradas suspeitas de prática de peculato, delitos da lei de licitação, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro. Apenas os deputados de oposição falaram do assunto, enquanto os parlamentares da base de apoio ao Wilson Lima preferiram ficar em silêncio. O deputado Dermilson Chagas disse que a Assembleia tem sido conivente com as ações do governador. Da Assembleia ao silêncio com a visita da Polícia Federal na casa do governador. Ontem o cara gravou com uma cara de pau o vídeo, dando a entender que estava em Manaus enquanto foi pego lá em Brasília. Cara de pau! Já o deputado Wilker Barreto disse que a Assembleia não pode deixar passar os escândalos. E ele cobrou mais uma vez de Josué Neto o andamento do processo de impeachment, que está trancado na mesa do presidente da Leão. Mas não podemos perder o foco da CPI e da SEDUC. E eu não vou fazer parte, nem posso. Nós não podemos perder o foco, senhor presidente, do processo de impeachment, que Vossa Excelência apenas cumprirá uma etapa. A decisão cabe a esta casa. Engana-se aqueles que querem atribuir a Vossa Excelência o fato de estar querendo se beneficiar. Esqueçam, quem faz julgamento de governador e vice é a Assembleia. Azaf Augusto para 18 horas. E seguindo o exemplo dos deputados governistas da Assembleia Legislativa do Estado, na bancada federal do Amazonas predominou o silêncio sobre a Operação Sangria, deflagrada nesta terça-feira pela Polícia Federal e feita em parceria com o Ministério Público Federal. A repórter Cíntia Blink tem mais detalhes. Vamos conferir. O 18 horas buscou ouvir os 8 deputados federais e os 3 senadores que representam o Amazonas em Brasília, para saber como eles acreditam que a Operação Sangria impacta o Estado. A ação da Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, investiga uma possível fraude na compra dos 28 ventiladores pulmonares, feita pelo governo na loja de vinhos. A Operação Sangria, deflagrada ontem, cumpriu 20 apreensões e 8 mandados de prisão. Entre os que cumprem prisão temporária está a secretária da Suzan, Simone Papais. O deputado José Ricardo, do PT, desconfia que há mais casos de superfaturamento, além do que hoje é investigado na esfera federal. Essas investigações que estão sendo realizadas pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, o uso de recursos federais para compra de equipamentos para combater a pandemia, precisa realmente ser bem apurado. Se já tem um caso específico de superfaturamento da compra de equipamentos, talvez tenha que investigar todos os contratos que foram feitos nesse período. É o problema da falta de transparência que existe no Estado e o fato de ter muitos supercontratos, contratos enormes, valores, e de contratos principalmente de empresas terceirizadas também, e que não há um detalhamento adequado para verificar se ali não está indo embora o dinheiro público. Já o senador Plínio Valério disse que só observa e não cabe a ele julgar. A gente precisa se inserir no noticiário mundial, nacional, com coisas boas, que é isso que a gente tenta. Eu lamento, mas só observo. Eu não tenho o que fazer em relação a isso. Não tenho nenhum relacionamento com o governador e ele tem todo o direito de se defender e a mim não compete julgá-lo. Eu tenho que esperar e acompanhar que se faça justiça.
A assessoria do senador Eduardo Braga informou que ele não comentará o caso e os demais parlamentares não responderam a nossa pergunta, assim como não falaram da Operação Sangria nas redes sociais deles. Cíntia Blink para o 18 horas. Bom, e a CPI da pandemia ouviu hoje em mais 2 depoimentos. Os trabalhos seguem agora já focados nas investigações das empresas que atuam no hospital de campanha da Newton Lins. O repórter Azaf Augusto acompanhou os trabalhos da CPI e tem mais informações. A empresa Norte Serviços Médicos, que disse ter lavado em 13 dias 44 toneladas de roupas hospitalares em serviço prestado no hospital de campanha Newton Lins, não tem nenhum documento que comprove que realmente lavou essa quantidade de roupa. Isso foi revelado durante o depoimento concedido hoje à CPI por Carlos Henrique Alecrim, procurador da empresa de lavanderia. O deputado Wilker Barreto afirmou que o depoimento atesta que o governo não tem controle sobre os prestadores de serviço do Estado, principalmente dos processos indenizatórios que sequer têm contrato. E a empresa acaba de confirmar que faturou, cobrando do contribuinte, e não tem como comprovar, não tem ateste do que entregou. O deputado Péricles afirma que Carlos Henrique, que prestou depoimento hoje, é apenas procurador da empresa, e a CPI quer descobrir quem é o verdadeiro dono da lavanderia que se beneficiou com essa prestação de serviço. Na verdade, estão mudando os proprietários, ele permanece como procurador em nome de alguém. E esse alguém é que nós vamos descobrir quem é e temos medidas cabíveis para isso. Outro depoimento dado hoje à Comissão Parlamentar de Inquérito foi do diretor do Hospital Beneficente Portuguesa, Vitor Vilhena da Silva. De acordo com ele, o hospital estava à disposição do governo, que preferiu firmar contrato com o Hospital Newton Lins. Para o deputado Serafim, o governo escolheu o Hospital Newton Lins por conta do preço mais caro. Houve que tirar a Beneficente do meio do caminho porque ela atrapalhava, ela cobrava muito barato, ela cobrava a tabela SUS. Azaf Augusto para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, agora 6 horas e 22 minutos em Manaus. E olha, durante a pandemia de Covid-19, 3 secretarias do Estado foram responsáveis pelo alto valor de empenho que passou dos 340 milhões de reais. Em primeiro lugar está a Secretaria de Saúde, depois a de Educação e a Secretaria de Comunicação assume o terceiro lugar dessa lista, como explica a repórter Cíntia Blink. Durante a Covid-19, o governo do Amazonas empenhou, ou seja, assumiu o compromisso de pagar R$340.253.700 em contratos. Desse valor, já foi quitada a maior parte, R$2.875.826. No top 3 das secretarias que mais contrataram nesse período está, em primeiro lugar, a Secretaria de Saúde, depois a Secretaria de Educação e, em seguida, a Secretaria de Comunicação. Na CPI da Saúde, que tem o objetivo de investigar possíveis desvios feitos de 2011 até agora, são priorizados os contratos de maiores valores, de acordo com o deputado membro da comissão, Wilker Barreto. Obviamente que nós vamos nos maiores valores, os maiores contratos, nós vamos nos menores. Em relação ao hospital de campanha, está tudo errado. Não posso te adiantar aqui, tudo errado. Os contratos milionários da SECOM foram colocados em pauta na sessão da Assembleia desta quarta-feira pelo deputado do Podemos, Dermilson Chagas, que achou um absurdo os termos aditivos. Um contrato de 1 ano, fizeram um aditivo dentro do contrato de 1 ano com as mesmas empresas de publicidade do governo do Estado. É a farra do dinheiro público, a farra do dinheiro federal, que o Bolsonaro mandou aqui para salvar vidas. Então não dá para ficarmos calados com esse abuso que o Wilson está praticando e a sua corja. De acordo com o portal da Transparência, a Secretaria de Comunicação empenhou cerca de 29 milhões de reais. Desse valor, já pagou cerca de 18 milhões de reais até agora. Cíntia Blink para o 18 horas. 18 horas.
Governador Wilson Lima alegou inconstitucionalidade e vetou a indenização de R$100 mil para familiares dos profissionais de saúde da área de segurança que morreram em decorrência da Covid-19 no Amazonas. O projeto de lei de autoria do deputado delegado Péricles, do PSL, inclui profissionais terceirizados, bombeiros e ainda policiais militares. Wilson Lima alegou que o projeto cria despesas sem indicação da fonte de custeio e não estabelece que a aplicação limita-se aos casos ocorridos no período de vigência de pandemia declarado pela Organização Mundial de Saúde ou da calamidade pública decretada pelo governo do Amazonas. Vale ressaltar que o benefício atenderia cerca de 100 famílias com uma indenização de R$100 mil pagas de uma única vez. É fato que o projeto é inconstitucional, mas o governador poderia ter chamado para si e concedido essa justa indenização aos familiares dos profissionais da saúde, vale lembrar disso, e da segurança, que morreram tentando salvar vidas. Se a iniciativa fosse do executivo, a indenização seria legal e justa. Bom, mas falta o quê? Sensibilidade ao governador. Afinal, eram profissionais que estavam na linha de frente, ali cara a cara com o perigo, arriscando a própria vida para salvar a vida do próximo. Muitos sem os equipamentos de proteção, que é pior, né? Sem os equipamentos de proteção individual negados pelo governo. Certamente, se fosse para beneficiar empresas de amigos, ele concederia, né, os benefícios. 18 horas. E a Câmara dos Deputados aprovou hoje, em primeiro turno, o texto base da proposta de emenda à Constituição, a PEC, que adia as eleições municipais de outubro para novembro deste ano e muda outros prazos em tentativa de adaptar a disputa à pandemia do novo coronavírus. O texto base foi aprovado por 402 votos a favor, recebeu 90 contrários e teve 4 abstenções. Agora, os deputados votam propostas de mudanças à PEC. Depois, o texto é votado em segundo turno, quando também precisa do aval de 3/5 dos deputados. Se houver mudanças, volta ao Senado. Caso contrário, a PEC é promulgada em sessão do Congresso. Somente 2 partidos, o PL e o PSC, orientaram suas bancadas contra o adiamento das eleições. O PROS, Patriota e Governo liberaram seus deputados. A PEC adia o primeiro turno das eleições municipais de 4 de outubro para 15 de novembro. O segundo turno, onde houver, passaria de 25 de outubro para 29 de novembro. 6h27, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, o Guinness World Records oficializou ontem 5 recordes que o grupo K-pop Blackpink alcançou com o clipe da música How You Like That. Pois é, olha, são recordes de videoclipe e videoclipe musical de grupo de K-pop mais visto no YouTube nas últimas 24 horas. É o maior número de visualizações simultâneas em uma estreia e maior número de visualizações simultâneas numa estreia de vídeo musical no YouTube. Arrasou, então simbora, abrindo a playlist de hoje, desta quarta-feira, dia 1º de julho. Vamos lá para Blackpink, How You Like That. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também 6h31 em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil. Programa 18 horas, a informação para você até às 7 da noite. A primeira da playlist de hoje, Blackpink, How You Like That. Mix. Muito bem, hora de saber agora a previsão do tempo para esta noite com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 93%. Entrevista do dia. E depois de desvendar a fraude e o superfaturamento na venda de ventiladores pulmonares a preços superfaturados para o governo do Amazonas, a CPI da pandemia da Assembleia Legislativa tem um novo foco: as 16 empresas que prestam serviços no hospital de campanha da Newton Lins. E para falar sobre essa nova etapa dos trabalhos da CPI, vamos conversar agora com o presidente da comissão, deputado estadual delegado Péricles. Boa noite, deputado. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Mix.
Muito obrigada pela sua participação, por você abrir um espaço na sua agenda para conversar com a gente hoje à noite, né? Agora no programa 18 horas. Então, as informações preliminares apontam que as irregularidades no hospital da Newton Lins são ainda mais graves que a compra dos ventiladores pulmonares na loja de vinho. Procede? Sim, nós estamos analisando, investigando alguns processos indenizatórios de prestação de serviços de empresas no Hospital Newton Lins. Também estamos investigando esses processos indenizatórios que me parece ser regra na Secretaria de Saúde, nas unidades descentralizadas, aquelas unidades gestoras, e não só deste ano, mas de anos anteriores, já chegamos até 2017, com processos totalmente irregulares de indenizatórios. E, deputado, quais foram os critérios para a Secretaria de Saúde contratar essas empresas que prestam serviços no Hospital da Newton Lins? Todas todas estão operando por processo indenizatório mesmo? Isso, não tem um critério, não há uma transparência, né? Não há um processo licitatório que antecipa a contratação, sequer há contrato da Suzan com essas empresas. É como se chega o mandato, vai lá, faz o serviço, depois trata a conta para eu pagar. E sem controle nenhum, muitas das prestações de serviço não tem nem o atesto de qualquer servidor dizendo que aquela empresa prestou o serviço adequado, e simplesmente chega com a conta para a Suzan, na verdade para nós contribuintes pagarmos. Bom, o que vocês já apuraram nos serviços que a empresa Norte Serviço Médico? Ela presta serviço de lavanderia lá no Hospital Newton Lins. Já percebemos que há uma quantidade absurda, totalmente incompatível pelo tempo que ela está lá e pelos leitos disponíveis, né, no Hospital Newton Lins. Além disso, essa empresa, para que vocês tenham uma ideia, em 3 anos de atividade com a Secretaria de Saúde, já faturou mais de 24 milhões de reais, prestando diversos serviços, muitos deles por processo indenizatório. De jardinagem, conservação e limpeza, agente de portaria, serviços médicos, de enfermagem, técnica de enfermagem, e agora no Hospital Newton Lins de lavanderia. Então é tudo muito estranho, muito esquisito, e repito, a maioria deles por processo indenizatório. Delegado, só para esclarecer, para deixar mais claro, qual é a diferença de um processo indenizatório para uma licitação? Na verdade, o processo indenizatório ele não deveria existir. É um ato ilegal, né, que a administração faz, que deve imputar responsabilidade a quem manda fazer. Na verdade, o que existe são processos licitatórios em que a administração ela formaliza, entendeu, para contratar pessoas para servir, para prestar serviço. Entendeu? Normalmente tem vários processos de pregão, tomada de preço, concorrência, e nesse momento que nós vivemos, ainda oportuniza, um caso de excepcionalidade, a dispensa de licitação. E nem mesmo a dispensa a administração pública hoje, o governo do estado está fazendo. Ela prefere ainda fazer esse processo ilegal que é o indenizatório, que é simplesmente não formalismo, manda fazer o serviço e depois recebe a conta, o processo montado pela empresa, como eu disse, sem conferência nenhuma, para o estado pagar. Não há conferência. Então, nesse processo indenizatório, a prática de irregularidades fica muito mais fácil. Fica, a gente sabe que já há burla em processos licitatórios, infelizmente, na administração pública, em vários setores. Nos processos de dispensa, infelizmente, também acontece, mas é muito mais grave ainda nos processos indenizatórios. Como eu disse, quem monta o processo é a própria empresa, e aí faz absurdos como a lavanderia, de colocar em um dia onde se tem 4 pacientes, como se tivesse lavado 3.500 quilos. Bom, nessa sexta-feira, deputado, vocês vão tomar o depoimento da assessora Carla Polak, que é apontada aí como a responsável pela indicação de Simone Papais para assumir a Suzan e pela implantação do projeto Anjos da Saúde, que custou aí aos cofres públicos 6 milhões de reais. O que ela pode contribuir para essas investigações?
O nome dela foi citado durante alguns depoimentos na CPI, justamente por isso, né, por ela ser responsável, segundo informação, de elaborar o projeto Anjos da Saúde. Inclusive, esse projeto que custa 3 milhões já foram pagos 2,5 milhões. E também, de forma estranha, conduziu uma reunião com a cúpula da Secretaria da Saúde, em que ela apresentou a secretária Simone Papais. E, pelo que nós percebemos, ela não tem nenhum cargo, não é assessora, não é secretária no governo do Estado. Delegado, e como está a relação, o entendimento da CPI com a Polícia Federal nesse processo aí de investigação que está correndo? O que já foi apurado pela CPI, foi repassado à Polícia Federal? A Polícia Federal está investigando o caso dos respiradores, tanto que tivemos uma operação ontem em que 8 presos, muitos deles já ouvidos pela CPI, ou seja, há um alinhamento, ali a investigação muito similar à CPI, à Polícia Federal. E nós passamos, inclusive hoje, uma questão que não foi ainda, não havia sido levantado dos proprietários, de fato, da empresa Sonoar, que foi a empresa que iniciou todo o esquema fraudulento para a aquisição dos respiradores. Então nós passamos hoje, inclusive, o contrato de cessão de cota social da empresa Sonoar para a Polícia Federal. Deputado, uma curiosidade até, né? Quando o senhor propôs essa criação da CPI, o senhor esperava encontrar, assim, tanto escândalo na área da saúde? Não. Confesso para vocês que não esperava, sabia que havia algumas irregularidades. O fato de eu mesmo ser o autor, eu que pedi a CPI por conta de falta de informações, falta de transparência que eu via naquele momento de início da pandemia, em que estavam todos nós assustados e não tínhamos nem informações sobre o que estava acontecendo, sobre o planejamento da gestão da saúde. Mas agora, trabalhando na investigação das irregularidades, a gente observa que há muitos vícios, muita coisa errada, muito desperdício e muita corrupção, que nós sabemos que não é de hoje. É por isso que se gastou ano passado 3 bilhões de reais e a gente vê na ponta para a população um péssimo serviço prestado do governo para a população que tanto precisa de saúde pública de qualidade. Bom, deputado, para encerrar, diante de tantas denúncias e da sua própria conclusão dos assuntos, o prazo de encerramento da CPI deve ser prorrogado? Na verdade, nós estamos no início. Hoje, para você ter uma ideia, com todas aquelas interrupções, as suspensões, nós estamos no 30º dia de CPI. Temos pelo menos mais 90 dias. Tem muito a se apurar, porque o trabalho está muito intenso. Todos os membros da CPI estão bem dedicados, empenhados em esclarecer esses fatos, trazer a verdade à população, trabalho com transparência, com profissionalismo, e nós já estamos apresentando, mas estamos apenas com 30 dias. Temos muito mais a fazer e apresentar a toda a sociedade e, como eu digo, com o principal objetivo de mudar, virar a página dessa precariedade da saúde e para que depois da CPI nós todos podemos ter uma saúde bem melhor no nosso estado do Amazonas. Então, muito obrigada, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o deputado estadual, delegado Péricles. Obrigado. Eu que agradeço a todos vocês, a todos os ouvintes. Uma boa noite. Uma ótima noite. 6h41 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha lá, a segunda da playlist do 18 horas de hoje vem mais que especial com uma nova faixa aí do Copacabana Beat. Bacana, hein? Grupo musical de funk melody e R&B contemporâneo lá do Rio de Janeiro. Essa música que a gente vai tocar agora chama Quando Tudo Passar, escrita nesse período de pandemia, que fala de um momento de um amor vivido, né, às custas da saudade por conta do isolamento social. A faixa, inclusive, tem produção do nosso querido amigo Humberto Melo. Ai, que bonitinho. Então vamos bacana, para a segunda da playlist de hoje, Quando Tudo Passar. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também 6 horas 45 minutinhos em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. Cid Soares, há quanto tempo, né, que eu não ouço falar em Copacabana Beat, aí a música Quando Tudo Vai Passar com aí a produção do nosso querido Humberto Melo, que é o Humberto Melo. Pois né? Eu vou te dar uma noção. Eu lembro que a última vez que a gente tocou Copacabana Beat ainda foi na Novidade. Na Novidade. Em 1995 era Mel da
na sua boca, se eu não me engano. Lembra disso? Por aí, né? Mel na sua boca. Mas tá aí. Foi a segunda da nossa playlist de hoje. Valeu, sensacional. Aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, vamos lá, olha, o dia de hoje foi de muito calor mesmo, né? Tá até meio esquentando aqui. Mas, enfim, típico do verão amazônico. Vamos saber se esse calorão continua amanhã com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, segundo informações do Clima Tempo, sim, né? Vamos seguir aí o verão amazônico. Amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 33 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar pode chegar a 91%. Mix. E a Petrobras vai elevar novamente amanhã os preços da gasolina e do diesel. Será o 7º aumento seguido no preço da gasolina, que subirá em média 3%. O reajuste no diesel é de 6%. É o 4º consecutivo. Com a sequência de altas, a gasolina voltou a ter preço médio nos postos acima de R$ 4,00 por litro na semana passada. Aqui em Manaus, por incrível que pareça, a gasolina está sendo vendida a R$ 3,69. 6h47, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Movimento de Defesa de Direitos Indígenas do Amazonas diz que peça publicitária do governo do estado festeja a morte. Segundo a entidade, a propaganda está sendo veiculada no momento em que aumentaram a contaminação e mortes entre povos indígenas. Os detalhes na reportagem de Odineia Araújo. Uma propaganda das ações do governo do estado, que reforçou a reabertura do comércio em Manaus, causou indignação em muitos movimentos populares. É que a peça publicitária encerra com a frase "agora podemos voltar a sorrir", mesmo diante de centenas de novos casos e de mortes por Covid-19 todos os dias no estado. Para o Movimento Frente Amazônica de Mobilização em Defesa dos Direitos Indígenas, FANDI, a publicidade governamental festeja a morte porque é divulgada em meio ao avanço da Covid-19 entre os indígenas. O desabafo é feito por Iura Marubo. A fala do governador Wilson Lima é irresponsável. Mostrar à população que nós estamos rindo, voltando à vida normal, isso é uma mentira. Nós estamos ainda colhendo, sabe, a desgraça de um governo que não sabe governar, que está aí mostrando que não tem experiência nenhuma, que não sabe tratar a causa pública, sabe, de uma forma muito transparente. De acordo com a liderança, enquanto o governo comemora não se sabe o quê, os povos indígenas estão sendo dizimados pelo coronavírus. As populações indígenas que hoje enfrentam de forma muito calamitosa a Covid-19, sabe, a morte sistemática de lideranças importantes, sabe, de anciãs, de anciões que estão morrendo aí e deixando, sabe, uma devastação cultural. A Covid está se alastrando nas terras indígenas, está se alastrando no interior este que não tem uma estrutura mínima para receber, sabe, casos graves de Covid. E as mortes que nós vemos que está acontecendo aí diariamente, todo mundo morrendo, sabe? Nós estamos aqui em luto coletivo. Iura Marubo diz ainda que a propaganda do governo deixa claro que a vida das minorias não importa. Sabe, a população indígena, os quilombolas, sabe, os ribeirinhos, as populações menos favorecidas desse estado, como eu disse. Porque essa gente é que sofre mais. Essa gente que é a gente esquecida desse governo. É essa gente que vai morrer, sabe? E essa propaganda que ele faz mostra bem claro que o que importa para o governo é simplesmente a economia. Porque não dá para mostrar uma Manaus, uma Amazonas rindo pelas mortes sistemáticas que ocorreu durante todo esse período. Tentamos ouvir o governo do estado sobre as críticas do movimento indígena, mas até o fechamento dessa reportagem não tivemos retorno. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. O Ministério Público investiga corrupção no Conselho de Enfermagem do Amazonas. Entre as denúncias está o registro de pessoas que não têm formação. Odineia Araújo volta com sua reportagem.
momento em que profissionais da enfermagem se tornaram protagonistas de histórias heróicas durante esse período de combate ao coronavírus, pesam sobre o Conselho Regional de Enfermagem diversas denúncias. Entre essas denúncias enviadas ao Ministério Público Federal no Amazonas estão a contratação de familiares e amigos do presidente do Conselho como assessores, excessivos gastos com diárias e passagens sem necessidade, gastos vultosos com o projeto da nova sede e até registro irregular de pessoa que não tem formação de auxiliar de enfermagem. O Ministério Público Federal abriu inquérito para apurar as irregularidades feitas na representação supostamente cometidas no Corém. O processo é assinado pelo procurador da República, Armando César Marques de Castro. Tentamos ouvir o procurador, mas a assessoria dele informou que a investigação ainda está em fase preliminar, por isso ele preferiu não se manifestar nesse momento. Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem informou que não existe contratação irregular de assessores e nenhum deles tem vínculo familiar ou de amizade com o presidente do Corém, Sandro André, e que todos são nomeados por competências técnicas. Segundo a nota, o projeto de construção da nova sede tinha valor inicial desproporcional quando aprovado pela antiga gestão e os valores foram revisados e reduzidos pela atual gestão. Quanto a passagens e diárias, o Corém informou que as despesas são previstas no orçamento da entidade e feitas principalmente na fiscalização no interior do estado para apurar irregularidades em unidades de saúde. A nota do Corém diz também que não existe profissional inscrito de maneira irregular e que todos os registros estão sendo aperfeiçoados desde o início da atual gestão. O Corém também informa que esses esclarecimentos foram prestados ao Ministério Público no Amazonas. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Olha, a Igreja Católica, preocupada com o evangelismo dos fiéis na região, cria a Conferência Eclesial da Amazônia, com participação de mulheres, inclusive. A conferência pretende afirmar a identidade da igreja, colocando em prática ações anunciadas durante o Sínodo da Amazônia no Vaticano no ano passado. A repórter Odinei Araújo tem mais detalhes. A Conferência Eclesial da Amazônia pretende ser uma resposta aos gritos dos pobres e da natureza, além de um canal para assumir algumas das propostas surgidas na Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região panamazônica, que aconteceu em outubro do ano passado no Vaticano, com a presença do Papa Francisco. O cardeal brasileiro Cláudio Umes foi eleito presidente do novo organismo. De acordo com o padre Luiz Miguel Modino, da equipe de comunicação da Igreja Católica, os novos desafios da Igreja Amazônica são refletidos há 2 anos, desde quando começaram os preparativos para o Sínodo da Amazônia. Um dos pedidos dessa Assembleia Sinodal foi um organismo que ajudasse a fazer realidade, a coordenar, promover os sonhos que o Papa Francisco depois expressou na exortação pós-sinodal, querida Amazônia, e que deve levar a Igreja da Amazônia a uma renovação pastoral e evangelizadora nos próximos anos. A diferença dessa conferência é que, além dos bispos, cardeais e padres, as mulheres também vão fazer parte das discussões. Temos a representação da presidenta da Conferência Latino-Americana e Caribenha de religiosos e religiosas, que é uma religiosa colombiana, mas também temos a presença de representantes dos povos indígenas e dentre esses representantes dos povos indígenas estão 2 mulheres, uma indígena do povo quichua de Sarayaco, no Equador, e uma indígena brasileira que também é religiosa. Essas mulheres vão ser a voz dos povos indígenas dentro do grupo. A conferência também pretende definir o rosto amazônico da igreja para encontrar novos caminhos para a missão evangelizadora. Isso inclui a permissão para que homens casados e mulheres ministrem celebrações, como missas, para os povos da região, uma vez que não há como enviar um padre para cada canto da Amazônia. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora faltando 5 minutinhos para as 7 da noite, vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karine Leão.
E o Amazonas diagnosticou hoje mais 1.461 novos casos de Covid-19, totalizando agora 72.284, então totalizando agora 72.284 casos confirmados do novo coronavírus no estado do Amazonas. Foram confirmadas mais 20 mortes pela doença, dos quais 4 ocorridos nas últimas 24 horas e outros 16 que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 2.843 o total de mortes no estado, segundo o boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. 58.822 pessoas já passaram pelo período de quarentena de 14 dias e se recuperaram da doença aqui no estado. E no Brasil, o Brasil passou das 60 mil mortes por coronavírus confirmadas na manhã desta quarta-feira, pouco mais de 4 meses depois da doença chegar aqui no Brasil. Então, totalizando hoje, o Brasil tem hoje 60.194 mortos por Covid-19 e 1.426.913 casos confirmados do novo coronavírus em todo o Brasil, segundo o último levantamento divulgado nesta quarta-feira. Agora, 6h56, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A cada dia fica mais difícil para o governo do Amazonas explicar a trama da compra superfaturada dos respiradores pulmonares. Mas esse é apenas um dos escândalos da atual gestão do governo do estado. Outros foram ficando para trás sem explicações convincentes. Até hoje não foram explicadas devidamente as denúncias do dono da empresa de ônibus de transporte escolar que acusou autoridades de cobrarem propina. Ainda hoje, o governo usa sua máquina de propaganda para tentar explicar as mais de 2.000 mortes por Covid-19. Até hoje, não explicaram como morreram tantas crianças cardiopatas nas filas de espera de cirurgias. E assim por diante, em vários outros escândalos. E todos eles terão consequências políticas e até mesmo consequências eleitorais. Os apoiadores do então candidato Wilson Lima terão que se explicar a seus eleitores. Terão que explicar principalmente por que mantêm o apoio e se calam diante de tantas denúncias de corrupção. As eleições municipais estão marcadas para novembro. Até lá, o eleitor terá tempo para pesquisar, se informar, só aí decidir. 18 horas. 6h58 e chegamos aí nos finalmente. Karime Leão, Cid Soares. Tranquilo. Tranquilo. Desejar aqui uma feliz noite para todos. Feliz noite. Né, que tenhamos aí um bom descanso. Tudo de bom. Porque amanhã a gente está de volta. Amanhã está de volta. Amanhã é quinta-feira amanhã, Karime Leão. Pois é, aqui uma última notícia, que o Brasil completa 10 semanas de transmissão acelerada, ainda falando sobre a Covid-19, tá? De acordo com os cálculos do Imperial College. O centro estima que haja quase 3.000 casos, né, de contágio não quantificados. Aqueles números ainda não notificados, né, que a gente sabe que nós vamos ficar com bastante aquém da realidade de casos, tanto no Brasil, aqui no estado, quanto no mundo, não é? Perfeito. E Cid Soares, entra de férias quando? Não sei, eu tô vendo. Tô analisando a questão. Beleza, então. Gente, muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, boa noite. Boa noite. 7 em ponto e a gente volta com você amanhã, quinta-feira, a partir das 6 da tarde, no melhor mix do Brasil, com mais uma edição, todas 18 horas na sequência. Hoje tem o Quiz da Mix também pra você, hein? Logo depois. Beleza. E na sequência aí na Mix, na 100,7, tem o Flamengo. O Flamengo. Tchau. Com você. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.